25 pessoas. 25 pessoas. 25 pessoas, ok. Então, vamos começar aí. Fala, depois eu complemento no final. Então, vamos dar continuidade nosso nessas reuniões técnicas. E hoje nós vamos falar do controle econômico. O Nakamura está aí? Positivo. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Em frente. Eu dividi a apresentação aqui em duas partes. Uma que eu vou focar um pouco no NCC e a outra como é que foi feito o controle econômico aqui na obra através da tendência econômica. Então, só para todo mundo estar ciente, tá na mesma linha de raciocínio do conceito, né? Então, custo é aquilo que é referente ao produto e serviço, e o desembolso é aquilo que realmente é pago, é efetuado. Esse slide aqui eu peguei com a Kelinha, que ela dá esse treinamento para os estagiários, então é muito importante todo mundo ter em mente a diferença de custo e desembolso. Eu vou mostrar aqui na frente um exemplo de uma nota fiscal, por exemplo, da impacto que é de serviço. Então, essa nota ela foi emitida dia 23/11, o valor do serviço, o valor que a gente fez medição em obra foi de 2.753, e aí desse valor são descontados alguns impostos referentes ao governo, né? Então, a gente tem uma retenção federal, a gente tem um ISS, e a gente ainda tem, que não está discriminado aqui na nota, uma retenção de 5% do serviço de terceiros, para a gente se resguardar. E aqui, o que eu quero mostrar é a diferença do custo do desembolso. O custo, então, a gente considera o valor da nota como um todo, um cheio, dos 2.753. E o desembolso seria aquele valor destrinchado, porque cada um desses impostos aqui, eles são pagos numa data diferente. Então, a retenção federal a gente paga geralmente no mês subsequente, no dia 20, o ISS paga no mês 2 meses após a emissão da nota, então em janeiro, no dia 10. A retenção técnica a gente paga 180 dias após a finalização do contrato, e o valor líquido, esse a gente paga geralmente com 21 a 28 dias. Então, essas diferenças de data aqui, quando esses valores caem no mega, ou seja, no UAU, a gente tem uma diferença aí de custo e desembolso. Então, o custo ele cai dentro do mês, mas o desembolso ele vai caindo no decorrer dos meses para frente. E acaba que o INCC, ele vai... O INCC, ele vai agir de... não vai ser o mesmo INCC para cada uma dessas retenções, o INCC vai mudar. O INCC, ele é um Índice Nacional de Custo de Construção, ele é uma taxa calculada mensalmente pela FGV. Ele lá atrás era feito, ele chamava Índice de Custo de Construção, depois ele passou para Índice Nacional, e na sequência foi o INCC, que ele pega os dados de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Ele faz uma média aritmética ponderada, e ele avalia valores de materiais, equipamentos, serviços e mão de obra. A gente entra pelo site quando você joga no Google lá, INCC é o primeiro site que aparece, então lá que a gente pega nessa coluna de índice, a gente pega os valores de INCC para poder jogar numa aba da gerencial que a gente tem o controle e vai controlando esses ajustes. A vantagem do INCC para as construtoras é que a gente consegue, na cobrança das parcelas do empreendimento, a manutenção do poder de compra. Então, aqui eu trouxe um exemplo do New Way também. Então, aqui eu tenho o custo, quando eu for apresentar a tendência econômica, eu vou destrinchar, vou apresentar ela melhor, mas a gente tem uma aba lá que mostra um valor sem reajuste e um valor com um reajuste do INCC. Então, a gente pode ver aqui que a diferença, só da gente ter esse reajuste no New Way foi setembro de 2019 até o mês passado, janeiro de 2022, a gente tem uma diferença grande aí dos estouros. Se a obra não tivesse sendo reajustada pelo INCC, a gente teria um estouro aí na casa dos 6 milhões. E hoje, fazendo o ajuste pelo INCC, a gente tem um estouro de 1.200.000. Aí tem uns extras e tudo, mas só para a gente entender o quão importante é a gente fazer essa análise pelo INCC, né? A gente ganha... para deixar os valores numa análise mais real, digamos assim. Aqui eu coloquei alguns exemplos que a gente sempre discute em reunião, né? Então, eu peguei
6 meses aqui de referência, de julho a dezembro de 2021, peguei os NCCs desses meses, o percentual que dá de reajuste, e aí eu fiz 2 simulações. Uma, a gente acertando o valor 100% no primeiro mês, de um contrato, por exemplo, de material que a gente fechou a 300 mil, e o outro a gente parcelando em 6 vezes. Então, o que eu fiz aqui foi só converter esse valor aqui pelo INCC que estava correndo no mês vigente. Então, esse valor dividido por esse dá os 323. No final aqui, em dezembro de 2021, quando a gente for analisar o custo, a gente multiplica esse 323 por 959, a gente chega num custo aqui de 310 mil. E se a gente jogar esse custo parcelado aqui e eu fizer a mesma lógica da conversão aqui INCC, a gente tem aqui no primeiro mês 53,91, 53,46 e assim sucessivamente. No fritar dos ovos, quando eu somo todos esses INCCs, dá 318, e eu fazendo a mesma multiplicação aqui dos 318 pelo INCC de dezembro, que foi o último em vigor, a gente tem um valor de 305. Então, aqui isso é só realizado, é só pensando em realizado. Embaixo aqui, eu fiz a mesma linha de raciocínio, aí eu peguei o IPCA, que seria o índice da inflação. Então, a inflação, a gente vê aqui que o percentual de inflação ele sobe muito maior do que o INCC, e se a gente jogar as mesmas parcelas mensalmente, a gente vê aqui que o valor é bem maior. Então, o que eu só trouxe para a gente entender um pouco como é que é a divisão nos meses. Eu não sei se o IPCA sempre vai ser maior, não, tá? Pode até ser que porque não. os insumos da construção civil, às vezes, podem variar mais do que os insumos que é a composição do IPCA. Isso, concordo. Esse aqui eu peguei... O IPCA sempre é melhor do que o IGPM. IGPM sempre varia muito. No histórico, o IGPM varia mais do que o IPCA. Por isso que, até nessa época aí de inflação aí, a gente teve que trocar muita coisa de IGPM para IPCA. Agora, com o INCC, eu acho que o INCC ganha do IPCA aí de inflação, tá? Mas nesse período, pelo que você está falando, o IPCA ganhou, né? Isso. Eu analisei só esse período. O resumo daí é que, assim, você comprar com antecedência, você evita pegar os juros de inflação, e se você comprar com antecedência e parcelado, você vai ganhar o denominador do INCC que vai subir. Sem reajuste mensal. Comprar com antecedência. Isso. Sem reajuste, exatamente. Que é o caso ilustrado aí, que são 6 parcelas igual de 50 mil, não tem reajuste. Exatamente. Tendo o fluxo de caixa, eu concordo. Agora, tem outro ponto também. Essa simulação que vocês fizeram, que os 300 vai virar 305, 310, ao longo do tempo pode virar até mais, né? Porque, às vezes, o insumo pode variar mais do que o NCC, como foi o caso, acho que de um, sei lá, elevador, alguma coisa que a gente veio falando nas reuniões. Tipo assim, às vezes, se você fosse gastar esses 300 mil determinado insumo em dezembro, o cara ia te cobrar, às vezes, mais do que 310, sei lá, 350 no caso, né? Isso, exatamente. Eu fiz até essa simulação com o Guilherme antes da reunião. Eu joguei aqui, por exemplo, se eu fosse comprar esses 300 mil aqui em dezembro, jogando essa taxa de inflação aqui, dava 320 mil. Então, se eu, em vez de fechar em julho, eu fechasse em dezembro, e o meu fornecedor ele fizesse o reajuste do serviço pela IPCA aqui, a gente pagaria 20 mil a mais. Então, é igual todo mundo é. O raciocínio é esse. Jada, na realidade, aquela velha história que eu sempre falo. Se você tem um prédio para vender, eu te compro esse prédio à vista. New Way, eu parecia um doido lá, ó, eu te compro 198 apartamentos à vista aqui agora. O que você tem que falar para ele? Negativo, não quero. Por quê? Exatamente por causa disso aí, porque desse jeito que a gente vende, obviamente, um ou outro eu vou vender à vista, não tem problema nenhum, você fazer com caixa. Mas você vender um prédio inteiro à vista, o risco desse INCC fica só para você. O outro, quem comprou, pula fora, pulei fora e tal. Então, o que nós estamos fazendo aí? Porque na composição, volta um slide só aí, volta para mim um slide. Não, aquele da composição do INCC lá que você fala, Minas, sei o que, tudo, Rio Grande do Sul. Esse aí. Só que isso aí tem esse percentual. Materiais, equipamentos, serviços, mão de obra, me parece que pesa, eu acho que 40% ou 30% isso aí só. Então,
o que pesa muito são os materiais. Depois você procura, dentro da composição do INCC, eu tenho isso aqui numa mensagem de WhatsApp aqui, que eu discuti isso muito aí lá no Sinduscom, eu tenho isso aí. Mas depois você vê para mim certinho qual que é o percentual de material, de equipamento, serviço e mão de obra. Mão de obra, eu acho que só pesa, acho que acho que não pesa 40%, acho que é 30% só. Entendi. Tá, eu vou Entendeu? ver se eu acho essa informação. Tem Mas essa informação. o ideal é assim, aí no caso que você citou como exemplo, se o cara chegasse com a vista, valeria a pena se a gente fosse lá com o dinheiro dele logo na sequência e comprasse todos os insumos da Perfeito, obra, mas né? Mas não tem consegue isso. como, é Exatamente, não impossível tem isso. como. É Ou então a gente impossível. fechar parcelado sem ajuste de INCC. É. Aí sim. Ou então fechar no contrato com esse cara, o reajuste seria por INCC, mas aí não tem como, né? Realmente, Tem como. O cara já realmente pagou, então não tem jeito. Então, e não você não tem valeria a jeito. pena. Não valeria a pena. Agora, É questão de risco, tá? Você assume o Sim. risco só para você. Tem maluco que vai fazer. Vai assumir o risco todo para ele, tá certo? Concordo. O problema nosso da construção civil é que nós temos sempre prazo para executar. Então, esse exemplo seu do New Way aí são 36 meses, 35 meses. Então, isso é muito grande em termos de variação, de inflação, tudo. Se você tem uma Maple Bear aqui de 4 meses, porra, não tem problema nenhum você receber isso à vista. Você recebe e compra tudo, tá certo? Mas geralmente essas obras nossas que têm um prazo maior, isso aí complica bastante, sabe? Não diria nem o prazo, é o tipo variação. da obra, né? Que um serviço depende do outro. Seria um pouco diferente de um contrato de obra de vender lote, por exemplo. Se vender um monte à vista, assim, você ainda tem condição de antecipar a entrega, porque além de você ter espaço para comprar tudo no canteiro em si, Mas ainda tem um as negócio obras que é pesa mais... muito. Tem um negócio que pesa muito na gente aqui, que nós estamos sentindo o peso nas costas pesado, é material betuminoso, a parte de cabo. O Marquete estava comigo aqui antes, falou o seguinte: tem fornecedor de cabo que já dizendo que subiu de ontem para hoje por causa da guerra. Porra, brincadeira. Eu falei, Marquete, o cara está dizendo o seguinte: se você tivesse falado que o trigo, a soja, fertilizante tinha subido, eu até concordo com você. Mas cabo, o cobre vem lá do Chile. Então não vem cobre da Rússia para nós, que eu, pelo menos, conheço falar que cobre nosso vem da Rússia. E além do mais, o dólar caiu, o euro caiu, tudo caiu. Então não tem sentido. Então, existe nesse mercado nosso os oportunistas, tá certo? Eu não acredito que uma guerra que começou ontem, mas estava prevendo que ia ter guerra. Isso aí dispara de ontem para hoje, subiu o cobre aqui, vou meter a faca no você aqui. Então, existe nesse mercado nosso oportunismo. Por isso, dessa forma, com os oportunismos e com as variações de inflação, nós temos que trabalhar num negócio assim aí. Por isso que eu quero firmar muito essa moeda nossa aí, que é o INCC, porque isso aí reflete um pouco para a obra de curto prazo não muda nada, mas para a obra de 3 anos muda para caramba, tá? Muda. Inclusive, está aqui o resultado. Se a gente vê o New Way aqui, a diferença é muito grande, né? Se a gente não fizesse o NCC, era impossível a gente chegar perto do número orçado. Beleza, eu vou agora passar essa parte do NCC, eu vou entrar um pouco na tendência econômica, mostrar como é que o New Way fez o controle econômico, como é que a gente transformou esses números para NCC, como é que a gente conseguiu fazer isso aqui. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi pegar o orçamento da obra e destrinchar ele em várias linhas de composição. Deixa eu abrir aqui só o meu. Aqui, a tendência econômica do New Way. Então, está aqui. Nessa coluna de previsto, a gente tem um orçamento que foi firmado lá na época o Luciano fez, a equipe de orçamento fez. Então, a gente destrincha ele aqui nas colunas, e conforme vai acontecendo os serviços, a gente vai fazendo os estudos através dos mapas de cotações, a gente vai incluindo os valores aqui. Então, se eu pegar aqui, sei lá, pegar a sapata aqui e abrir a sapata, então a gente tem aqui a escavação manual, o concreto. Então, esses itens aqui, que estão em cores diferentes, eles vieram todos do orçamento. E esses que têm a coluna MAP tipo preenchido,
Eles foram os mapas de cotações que a gente foi fazendo e aprovando com o Dr. Bruno, na época com o Rodrigo e agora com o Guilherme Rodrigues. Então, todos eles foram feitos alguns estudos para saber quanto é que realmente, de fato, ia acontecer o serviço. E o valor realizado aqui, o valor do estudo, a gente vai colocando aqui. E aí, essa célula aqui só puxa e a gente faz um comparativo. A gente faz isso para todos os serviços. Lá no início da obra, a maioria dos serviços aqui a gente tinha igualado igual previsto. Então, a gente sempre tinha EC 1, porque era um serviço que não estava próximo de iniciar e não valia a pena a gente fazer um estudo naquela época que o serviço ia demorar muito para iniciar. Então, a gente igualava igual a 1, e aí, conforme ia fazendo o serviço, a gente ia fazendo os estudos e acrescentando aqui. Fez esse acréscimo aqui, aqui ao lado, a gente tem a mesma análise para material e para serviço. Então, o previsto, a gente pegou da composição, e o real aprovado, ele é uma fórmula simples, que ele vai pegar esse valor e vai falar, ó, se ele for MT, você joga um valor aqui, se não for, você joga 0. Então, ele só vai fazer essa diferenciação de material e serviço terceiro. Então, aqui em material, eu estou estourando 2 milhões, sem reajuste. Aqui é puramente o número como ele é fechado nos contratos. E aqui de serviço terceiro. Mais na frente, eu coloquei essa coluna aqui para eu verificar se tinha algum número que estava de divergente. Então, ele só pega um menos o outro para a gente ver aqui se eu não estou esquecendo de puxar nenhuma forma, se está puxando alguma coisa errada. Nessas planilhas, eu gosto muito de colocar essas células de conferência para a gente não estar passando nenhum número errado para frente. Na frente é o meu cronograma de desembolso. Então, é aqui que eu vou... Quando a gente fecha o mês, no MEG ou no UOL, eu pego o RCC e vou apropriando os custos dentro desses mapas para eu saber quanto que eu já gastei e quanto que eu falto planejar para executar. Que aqui eu tenho um cronograma de desembolso por atividade também. Então, aqui a gente vai jogando para cá, e aí lá na frente eu tenho fevereiro e março, como não fechou ainda, eu deixo ela em branco, e aqui eu tenho os serviços que estão replanejados para fazer a composição daquele cronograma de desembolso que a gente mostra. Aqui é uma coluna, outra coluna que a gente faz para verificação de segurança, para ver se eu estou esquecendo de alguma coisa ou não, de lançar algum custo para cronograma. E aqui na frente são os meus valores INCC. Esse aqui eu vou deixar para explicar um pouquinho mais para frente. Na sequência, eu criei uma aba chamada Controle Financeiro, onde ela lista todos os mapas que estão nessa planilha de tendência, me fala o nome, me fala a itemização que ele está vinculado, então essa itemização aqui do orçamento, se ela é serviço ou material, se ela foi contratada ou não, e aqui é só juntando duas células para ele buscar essa informação. E essa célula do previsto, ele vai pegar todo aquele estudo de mapas que eu fiz lá. Então, ele volta lá naquela aba de tendência, ele, por exemplo, esse 126, ele vai procurar o mapa 126 aqui, vai somar todos os valores que estão nessa real aprovada e ele vai me dar quanto que tem, que eu fiz o estudo, que eu apresentei para o Bruno, que eu apresentei para o cliente, ele vai me dar esse valor aqui. Então, essa coluna aqui eu não mexo, se eu quiser alterar algum item aqui, algum mapa estourou e tiver alguma divergência, eu tenho que voltar aqui na tendência, achar esse mapa e preencher ele por aqui. E aí ele aumenta automaticamente aqui. Só para ajudar a explicar um pouco, vamos dizer assim, bancada e soleira, a linha 116. Pelos valores unitários que a gente fechou o granito da obra e tudo mais, o Jader lançou lá que a gente ia gastar 287 mil. Isso. Que é a soma desses três valores aqui. Que ia gastar 287 mil. Nessa aba, ele controla o que já gastou. Dos 287, 257 virou nota fiscal. Ou seja, ele tem um saldo de 30 mil. Aí ele pode fazer a análise assim, ainda vai vir 30 mil de nota ou isso aqui virou uma economia porque teve menos área e tudo mais. Então, assim, ó, esse controle das notas ele é muito importante, porque assim, quando o Jair começou a apresentar a tendência, às vezes dá a impressão assim, isso aqui é a reunião, isso aqui é a coisa que toda obra faz. Concordo, mas essa parte do controle das notas fiscais ali, do dia a dia, nos dá um embasamento muito grande na tomada de decisão. E tipo assim, por exemplo, se eu for fechar um serviço que é 30 mil mais caro, a gente pode vir aqui, Jader, vamos ver se não está sobrando algum saldo em alguma coisa aqui, que às vezes é alguma coisa que ficou para trás, alguma gordura, alguma coisa vai acontecer para a gente tomar uma decisão. Então, é por isso que é importante, não é só no dia da reunião, isso aqui está
está acontecendo no dia da reunião, é no dia a dia. Então, o Jader vai poder Exatamente. explicar um pouco mais da rotina aí, porque assim, o Jader não faz sozinho, ele tem toda uma equipe que ele treinou lá com o Elci, com a Letícia e tudo mais, que eu acho que a gente tem que enraizar isso aí para todo mundo, para a tomada de decisão depois do Dr. Bruno, vamos fechar isso mais caro ou não? Numa ligação a gente consegue falar, ó, vamos fechar que dá para assumir. Exatamente isso. Bom, aí, igual o Guilherme falou, então tem essa aba do realizado. Só para você saber, me trouxeram aqui agora de tarde 2,5 milhões que não estava previsto em lugar nenhum aqui, entre platô e escola, tá? Eu estou arredondando 2,5 milhões, mas o 1.700 mais 170, mais quantas luminárias lá? 800 mil. Então dá quanto isso? Dá 2.800. 2 milhões e 800 agora numa tacada aqui de tarde, que não estava previsto em lugar nenhum, entendeu? Então, essa tendência ajuda a gente. Ajuda, doutor Bruno, porque o que acontece? Às vezes o senhor sentou o Carcelor lá, a gente tinha previsto 7 quilos no aço, o senhor fechou a 6,10 e falou, fechei mais barato, bom demais, sei o quê, não sei o quê. Só que o senhor não sabe o que é que vai acontecendo no dia a dia com as quantidades, concorda? Não tem como a gente saber, porque fica um controle um pouco da obra. Então, essa planilha serve até para a gente ver, assim, mas peraí, se eu fechei mais barato lá, então está tendo algum erro na quantidade, vamos voltar nos projetos, somar os que tem alguma coisa que está errada. Então, tipo assim, uma série de análises que você quiser fazer um raio-x da obra, isso aqui vai servir, entendeu? Exatamente, isso aí. Não para ficar só no dia da reunião. Como chegou a nota fiscal, se alimenta, você já descobre um erro ali, não precisa ser no dia da reunião, não, deu zero em alguma coisa, entendeu? Dá mais tempo da gente tomar a decisão na obra. Exatamente, isso é importante, isso que o Guilherme falou, de você estar sempre alimentando ela em tempo real. Então, você fez, geralmente, o que eu fazia? A gente tem os mapas de cotação aqui da obra todo, então eu fiz um mapa de cotação, apresentei para o Bruno, para o Guilherme, para o cliente que seja, eles aprovaram um valor, esse valor que foi aprovado, você vem aqui automaticamente na hora e já faz alteração. Que aí você já sabe se a sua obra vai estar econômica ou não. Você já tem um controle bem rígido disso. Uma coisa que eu lembro lá do New Way, por exemplo, é que a argamassa de assentamento vamos dizer assim, toda vez a gente acontecia de mês a mês ter que aditivar um pouquinho de verba, né, nesse mapa aqui, porque à medida que ia chegando nota de argamassa usinada da Ciplan, não sei o quê, a gente via que estava aumentando. Isso aí te serve para fazer uma análise. A gente lá na compulsão unitária estava orçado um reboco externo de 3 centímetros, e às vezes não aconteceu, um reboco interno de 2 centímetros. Então, isso aí dá um apanhado de informação que dá para você retroalimentar qualquer área da empresa para a gente melhorar os orçamentos ou melhorar a execução da obra, ver o que está acontecendo, o que saiu, o que a gente pode fazer para melhorar, sabe? Isso. E o reboco, o contrapiso, esses serviços, aqui ele está 100%, né? Mas na época, quando ele ia acontecendo, aqui poderia estar, por exemplo, 150 mil, aqui, ou 150 mil. Se eu visse aqui que estava 21% faturado já em nota fiscal, e eu tivesse um avanço físico da atividade de reboco externo com 50%, 60%, já dava para ligar um alerta e falar, opa, vai acontecer alguma coisa nesse mapa aqui, esse mapa vai estourar porque o percentual que está faturado está muito acima ou muito abaixo, então a gente consegue fazer essa análise também. Bom, então eu apresentei como é que é o previsto, o realizado é igual o Guilherme falou, então ele é uma fórmula que ele vai puxar desse mapa mais tipo aqui, e ele vai puxar dessa aba de notas. Essa aba de notas são todas as notas fiscais que a gente lança no sistema. Então, a rotina que a gente tem aqui hoje no New Way, o encarregado administrativo, ele geralmente faz 2 lançamentos por semana ou um lançamento por semana, ele tem um dia combinado com a Terral de mandar o relatório financeiro, ele lança no sistema, eu faço as aprovações, e aí ele traz a nota fiscal para eu carimbar e assinar. Quando eu vou carimbar e assinar, eu jogo essa nota fiscal aqui dentro. E aí,
para o New Way aqui, eu tive o cuidado também de, além de jogar os dados da nota fiscal como um todo, eu resolvi jogar o insumo também para eu conseguir fazer meus estudos de OM. Então, aqui, se eu pegar essa nota fiscal aqui, se eu for lá nessa nota fiscal mesmo, no sistema, ela vai estar com esses 4 itens, ela vai ter um desconto lá, vai ter um campo de desconto, então o valor da nota vai ser 770, e eu tenho o valor da nota, eu tenho a emissão, eu tenho o vencimento, qual que é a data que o meu encarregado administrativo colocou para programar o pagamento. Então, por aqui, eu consigo fazer esse controle por nota. E aí, só um parênteses. Às vezes, vendo a planilha tão cheia assim, fica parecendo, nossa, é um trabalhão, não dá tempo. É um trabalhão se acumular. Se você cria rotina igual, tipo assim, se você deixar acumular 2 meses de obra, para você pôr tendência em dia, meu amigo, aí vai... Você vai ficar mais um mês trabalhando lá. Agora, se criar a rotina do dia a dia, tá fazendo isso aí, é poucos minutos ali que... Exatamente, isso mesmo. E Guilherme, é muito... Além da possibilidade de erro também, tá? Isso. Se você deixar 2 meses para lançar isso aí, com certeza vai errar. Isso. Não, e assim, depois que você cria a rotina, parece que os insumos eles vão se repetindo. Então, daqui a pouco eu vou ter outra nota da RT, que eu vou ter que colar a maior parte das informações aqui, eu colo, o restante aqui eu preencho e assim, é muito simples, não é um negócio que te toma muito serviço. Hoje, se eu pegar aqui, eu tenho um relatório financeiro para preencher, eu tenho acho que 20 a 30 notas para lançar dessa semana. Eu faço em 15, 20 minutos. Não é um tempo que gasta muito para fazer isso. Jander, Sim. as obras que usam o UAU é ainda um pouco mais rápido esse processo, porque no UAU tem um relatório número 208 que ele já te dá as notas com insumo, quantidade, valor unitário e valor total. Aí, nossa, melhor ainda. Quem Eu nem usar o UAU. sabia. Porque aqui, o que eu tenho que fazer também? Semanalmente, eu tiro um relatório do Mega e faço conferência. Se essa planilha está batendo com o do Mega, porque não pode ter desvio. Então, isso eu faço semanalmente, e aí, chega na reunião, eu consigo fazer essa parte econômica, eu consigo fazer em um dia tranquilamente, sem problema nenhum. E aí, a grande jogada nossa aqui, na época o Guilherme e o Nakamura me ajudaram, foi a gente transformar esses valores para INCC. Então, a gente pegou aqui a data de vencimento, a data que é paga a nota fiscal, e a gente jogou o INCC da época aqui e converteu ele em custo. Então, por aqui, eu tenho todo o custo de nota fiscal, DDI, RCC, ele convertido em RCC. Então, hoje, no New Way, se eu pegar aqui, ele totaliza 54.249 INCCs de nota fiscal lançada. Bom, então aqui, nessa aba, eu tenho o custo, INCC. Do controle financeiro, o que eu fiz foi simplesmente pegar os saldos de contratos, ele pega o saldo de contrato, e eu converto esse valor para o INCC, o último INCC que eu tenho controle, que está lá no site da FGV, que é esse INCC aqui, 962. Então, eu tenho aqui, conforme meus estudos de gastos e tudo, eu tenho ainda que eu vou gastar 1.780 INCC nessa obra. E é importante também frisar aqui que as notas fiscais que vão ser pagas em março, abril e maio, eu jogo mesmo INCC, o último INCC que eu tenho em controle. Passou o mês, eu fechei fevereiro, por exemplo, e vi que o INCC alterou, eu vou vir aqui e vou alterar todos esses 962, eu vou alterar para 965, por exemplo. E antes de eu alterar aqui, eu quero só mostrar para vocês como que isso faz diferença no custo da obra. Nessa aba de INCC aqui, eu só fiz um resumo de estudo que eu te expliquei. Então, o realizado, ele vai pegar lá dos notas, ele vai pegar essa coluna aqui e vai somar. O que a realizar, ele vai lá no financeiro e vai pegar os saldos e vai somar. Ele soma aqui, dá 56 mil INCC. O meta é simplesmente o valor de orçamento dividido pelo INCC da época. Então, um menos o outro, eu tenho o INCC aqui. Então, aqui, eu tenho 1.245. Se eu vier aqui e falar que aqui é 970 INC, para todos esses serviços que vão vir a acontecer, provavelmente o INCC vai mudar, a gente tem aqui uma economia, foi pouca, não, esse menos esse.
de 10 mil reais. Até que foi pouco que eu joguei o NCC pouco aqui. Mas essa mudança de NCC, ela vai alterando e vai ajudando a obra, vai sendo justo, né? Vai fazendo igual os resultados. Ô, Jader, é mais ou menos aquilo que eu sempre falei, né? Sim. A Nakamura tá rindo, ó a cara do Nakamura. Não, eu estou com o arquivo pronto para apresentar sobre isso que o senhor fala aqui. Então, pronto, melhor ainda. Eu fiz um estudo nessa análise que o senhor quer entender, que existe a diferença dos IECs via NCC, porque, na verdade, a gente está replicando para a real o que o Jader está mostrando em NCC. Para que isso? Porque fica mais fácil, porque, assim, quando a gente fala, assim, 54 mil INCCs, é difícil a gente saber o que é 54 mil. Ninguém tem essa noção. 10 mil. Vai falar Hoje que a tá obra fácil, é 30 milhões, a pessoa já é um número mais factível. Só que não, para cliente tem que apresentar em real, não tem como, Bruno. INCC é bom para a gente, consultora que está desenvolvendo, mas para cliente... O que o Jader concluiu, acho que foi muito bem apresentado aí, é o seguinte, é que se ele não fizesse a análise considerando o INCC, a obra poderia representar um estouro, né? E que não era culpa da obra, é culpa da inflação e do momento econômico que a gente vive, né? Então, e na verdade, em termos de desempenho, a obra desempenhou bem, conseguiu atender, né? Sem considerar a inflação. Aí eu fiz um arquivo, depois que o Jader concluiu, eu queria só mostrar isso assim, analisando em real em INCC, que é as discussões que a gente tem tido durante as reuniões das obras. Não, beleza. Então, eu estou acabando aqui. Na verdade, falta só eu apresentar como é que a gente dá tendência aqui, eu converto para o comprometimento na reunião. Aí eu mato a apresentação aqui, que é coisa rápida. Bom, então, INCC foi entendido. Aí, para voltar aqui para a tendência, esses valores aqui da frente e em INCC, ele só vai fazer um somatório. Se é esse mapa aqui, ele vai lá na tendência e pega esses custos daquele mapa, converte em NCC, ele vai no controle, pega os custos desse mapa, soma e bate aqui. E aqui eu tenho uma célula também que ela não deixa eu escapar se eu estou esquecendo alguma coisa ou não. Então, aqui eu converti em NCC. E aí, por último, para eu jogar para a reunião, eu criei essas duas colunas aqui, que ela vai ser o depara que a gente usa para apresentar a reunião. Então, na gerencial, a gerencial do NIL é dividida em despesa indireta e direta, e aí lá no início da obra a gente fez o depara para esses itens aqui não ficar um negócio muito extenso na reunião, não dá para apresentar um negócio muito extenso, a gente faz o depara, e aí eu faço esse controle através dessa coluna. E aqui é um espelho da gerencial. Então, ele pega lá a itemização, pega o depara que eu fiz, e aí aqui eu consigo, ele vai fazendo a somatória de previsto e a somatória de realizado, conforme eu expliquei aqui, e aí ele me dá meu indicador aqui, de NCC, de cada serviço, conforme a reunião. E aqui na frente, eu tenho ela separada por material e por serviço terceiro. O que eu faço toda vez que eu vou fazer a reunião? Eu pego um relatório do MEG ou do UOL de contas pagas, faço as apropriações e jogo lá no banco de dados, eu jogo nas nossas colunas de gasto mensal e DDI. Joguei elas, não coloquei nenhum tipo de comprometimento, vai me dar uma análise financeira sem comprometimento. Então, aqui está o indireto, aqui está com 0,95, o direto com 0,97. Eu venho nessa coluna de acumulado aqui, eu dou só um Ctrl+C aqui, simplesmente isso. Volto aqui para a reunião, dou um Ctrl+V aqui e pronto. Sem comprometimento, eu estou gastando 3.400, estou com IEC 0,84. A conta que ele faz aqui é simplesmente pegar esse previsto que ele está gerando lá na minha gerencial, multiplicar pelo meu IEC que eu tenho na minha tendência econômica, ele vai me dar um previsto, eu vou pegar esse previsto e vou diminuir ao realizado. Então, aqui ele vai me dar, você tem que comprometer lá em administração, lá na sua gerencial, você tem que comprometer 333 para chegar no IEC que está a sua tendência econômica. Então, eu venho aqui, banco de dados, tendência, jogo esse valor, volto para cá, 0,918, 0,918.
Beleza. Eu faço isso para todos os serviços, para que a minha gerencial ela bata com a minha tendência. Fiz isso, agora vem o passo mais importante da reunião, que é você analisar esse comprometimento. Esses 303 mil, faz sentido apresentar isso? Eu tenho isso de gasto para ser comprometido? Eu tenho esse valor em nota fiscal? Eu tenho, se ele vier negativo, eu tenho isso em estoque? Não tenho. É essa parte que cabe a nós fazer análise item a item. É uma coisa que eu sempre olho, que quando o pessoal me manda reunião, é assim, por exemplo, quando lança a tendência, se gerar um comprometimento negativo em mão de obra, está alguma coisa errada, porque a gente não costuma pagar nada adiantado para empreiteiro. Então, assim, tem uma série de coisas que depois que fazem, que aí a gente volta um passo atrás. Porque aí a hora que a gente faz a reunião é a oportunidade da gente ver o que a gente pesou a mão na tendência e pode diminuir ou o que está faltando. Exatamente isso. Exatamente isso. Aí, olha aqui, eu tenho o imposto meu aqui, está dando 120 mil. Pô, 120 mil, o que é isso? O que eu vou gastar de um mês para o outro? Eu já sei lá na tendência, a gente pagou a Habits esse mês, só o Habits foi 90 mil. Então, eu sei, opa, realmente, isso aqui faz sentido. Vai acontecer algo em torno de 120 mil. Eu jogo 90 mil aqui, que eu sei que é a nota, e aí eu vou fazendo essas modificações. Mas o que é o diferencial do que é o diferencial disso? Fica muito rápido fazer reunião, porque você não precisa ficar somando centavos de nota fiscal. Ninguém quer saber se o comprometimento é 50 ou 51. É uma ordem de grandeza para o índice estar lá. Então, isso aí dá bastante, torna bastante ágil a reunião. Tipo assim, você tem a tendência a estar acompanhando ela em dia. Você fecha a reunião lá, passou uma tarde, você fecha e está tranquilo, entendeu? Exatamente. E você consegue fazer uma análise rápida. Por exemplo, alimentação é o item 1.2. Está comprometendo 26 mil. Beleza, vamos lá na tendência, vamos lá na aba notas, eu vou aqui nos filtros, eu vou jogar só, como a reunião é de fevereiro, vou jogar março, abril, maio para saber. Tem nota fiscal desse valor? Tem aqui. Tem essas duas notas, totalizando 3 mil reais. Opa, pera lá, só tem 3 mil reais. Então, vamos voltar aqui e ajustar. Vamos jogar 3 mil reais aqui. E aí você consegue fazer isso de forma rápida e você tem o histórico, né? Você não está fazendo isso da sua cabeça, você tem tudo aqui na tendência econômica. Bom, acho que deixa eu ver aqui, mas acho que era isso que eu queria passar para todo mundo. Aí eu queria, Jader, só antes do Nakamura falar, vai lá para a aba da tendência mesmo, só porque assim, a gente que está fechando contrato e serviço diariamente, por que é a importância? A aba tendência mesmo. Então, o que acontece? Quando a gente vai fechando os contratos, imagina se a gente foi... todo previsto, igual já te explicou, ele é alimentado do orçamento e todo o serviço que vai fechando vai lançando aqui. Então, por exemplo, a gente fechou lá na obra, eu lembro certinho, a gente fechou fundação econômica, foi fechando, foi descendo para a estrutura econômica, sei o quê. Quando chegou para fechar um serviço mais caro, a gente lembrou lá atrás que isso aqui está econômico. Então, aí você tem condição de enxergar o que está refletindo a longo prazo. Eu não estou enxergando o que aquela atividade... estava prevista a instalação elétrica 1 milhão, custou 1,5 milhão. Eu não estou enxergando isso, eu estou enxergando o que os 500 mil vai influenciar no final da obra. O que a gente faz é assim, tudo que não fechou previsto igual realizado, e à medida que vai fechando, a gente vai tendo uma projeção do que vai dar o índice no final da obra. E é interessante só você mostrar um pouco, Jader, que até o indireto ele é bem detalhado, né? Que você lança praticamente a folha, tudo lá, até Exatamente. O indireto entra nessa tendência também. Isso, aqui a tendência, só para todo mundo ter o histórico aí, a primeira vez que eu tive contato com ela foi com o Flávio Mendes, lá no Aparecida Shop, ele que me ensinou ela. Isso, começou lá no Cerrado, só para... deve ter começado lá no Cerrado, mas no Aparecida que eu peguei. E aí lá na Estácio eu fiz ela e fiz alguns melhoramentos, e aí aqui para o New Way eu decidi fazer mais um melhoramento, que seria esse controle por funcionário. Então, aqui eu tenho até o pessoal do SGI, os DDIs aqui, eu lanço os DDIs aqui também. Eu tenho... Aí aqui eu tenho toda a parte técnica da obra. Então, eu tenho o Guilherme, eu tenho a Mariana,
eu tenho o Gilberto, eu tenho eu Ele tem, aqui. tipo assim, ele tem o que gastou com quem e ele faz uma média de uma projeção do que vai dar até o Exatamente. final Aí, da obra, de quem for continuando. Até exatamente. Aí as aqui, questões, a gente tem uma relação de pessoa de aviso lá, então a gente já sabe quem vai cair fora, já está caindo fora, quem vai continuar, entendeu? exatamente. Aí, por exemplo, o Renato aqui, eu tenho o salário que a gente vai pagando todo mês para ele, tá nessa planilha, e um valor aqui que eu falo, o Renato aqui, ele vai ficar mais um mês na obra, então vou jogar um valor aqui que a média que ele está ganhando, e aí eu faço isso para todos os funcionários aqui. E aí a gente consegue ter esse controle aqui por funcionário. Joguei valor bruto aqui, o salário bruto dele, mas eu acho que nas próximas obras eu vou tentar jogar o valor líquido por causa do desembolso só, que aí o desembolso aqui ele sai mais redondo. Aí eu tenho que pensar um jeito melhor de colocar isso na me dá tendência. só um tempinho que eu vou ter uma outra reunião às 5. Eu queria só falar rapidão Não, um pouquinho. acho que agora já... Não, eu já matei. aqui, tá? Eu já matei também. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu fiz uma análise em relação a esses dois pontos, INCC e sobre tendência. Naka, Hã? antes de você compartilhar a tela, eu sei do seu compromisso e tudo, mas é o seguinte, eu queria só dizer o seguinte, o quanto isso é importante. Na semana passada, nós tivemos uma reunião com a BL Prime, porque esse shopping que o Guilherme está falando que vai lá em Araguaína na semana que vem, é uma obra da BL Prime. E lá é o seguinte, é uma obra por administração, não tem correção de INCC mensal, a correção é só do INCC anual, sendo que ele só corrige o para frente. O para trás mente lá não é corrigido. Então, corrige o saldo. Só corrige saldo. Então, o que eu vejo nisso aí? Nós vamos ter que estimar, para esse primeiro ano, uma inflação média. Por que média? Porque não vai ser a inflação do ano todo, porque tem coisa que você comprou na frente que a inflação for menor. Então, o que eu disse para eles é o seguinte, isso não é justo. Justo é se a gente fizesse uma correção do INCC mensal e acompanhasse isso mensalmente, igual nós estamos falando aí. Porque do jeito que você faz, as empresas têm quase por obrigação de estimar a inflação. Tá certo? Sim, na viabilidade, no plano de negócio e no orçamento tem que já estimar a inflação, porque vai gastar mais. Isso não é justo. Isso não é justo. Porque no final tem ônus e bônus. O ônus lá, ele dá uma porcentagem do que você economizar. Mas como é que você vai fazer uma conta de economizar em cima de uma inflação do que não vai considerar? E se fosse uma obra curta, tudo bem, mas é uma obra de 1 ano e meio. É uma obra de 1 ano e meio. E nós tentamos explicar isso para eles lá, foi difícil. Mas nós fazemos contrato todos assim e tal. Ué, tudo bem, mas eu acho que você está... no meu modo de ver, pelas todas as obras de administração que nós temos, você está fazendo um negócio fora da curva. Tá certo? Então, o que faz? Nós vamos ter que estimar uma inflação, chutar uma coisa mais difícil do mundo. Como é que você vai, num país inflacionário, num país com ano de eleição, o que vai dar da agora para frente? Dá uma guerra cenário de muita inflação mesmo. Exatamente. Então, como é que nós vamos estimar isso? Aí vem a história do bom inimigo do ótimo. Porque se você estimar muita coisa, você perde a concorrência. E se você estimar pouco, você faz a obra, mas perde dinheiro. Entendeu? Então, esse jeito aí que o Jato está propondo aí do INCC mensal, tudo, que eu acho que é o jeito mais justo da gente trabalhar. Quando lá durante o plano real, no começo, que não tinha inflação, não fazia diferença alguma. Tá certo? Numa obra de administração que você não tem ônus e bônus, não faz diferença nenhuma também. Tá certo? Obra de custe o que custar, isso aí não faz diferença nenhuma, zero diferença. Então, nós estamos com esse problema lá em Araguaína. Tem isso aí, a sua proposta tem que ter validade de 120 dias, sendo que ele quer começar a obra em abril. Para que você quer uma validade de 120 dias se você quer começar em abril? Já não vai começar em abril, né? Pelo visto da coisa. Então, toda coisa todo contrato tem uma característica que talvez para cada contrato a gente tenha que ter
um jogo de cintura para ter um tratamento diferenciado de um para o outro, tá certo? Porque numa obra desse tipo aí, nós vamos ter que arrancar com a inflação. Se você estima muito a inflação, você perde a obra porque é uma concorrência. Pô, então é um negócio assim, realmente muito difícil de se rolar. Se você fizesse isso reajustado em INCC mensal, pô, é mais justo para todo mundo, tá certo? Isso aí que eu acho que é importante frisar. E o outro lado também, né, Bruno? Aqui no New Way a gente fechou o elevador 12 meses, 14 meses, parcela de 14. Isso. A gente pagou em 12 para não precisar reajustar valores e a gente tentar ganhar alguma coisa também. Tentou, ele manteve os 12 meses, pagar com 14, você pagava em 12 as 14 parcelas e te dava... Não tinha reajuste, não corrigia as duas últimas. Então, a gente ganhou aí também. Cada caso tem que estudar um jeito, cada obra é de um jeito, isso interfere demais no prazo de obra. Eu acho que tem gente que não faz a conta de inflação e topa uns riscos desses, né? Eu imagino que o cliente aí desse shopping está querendo jogar o risco para o construtor, né? Só que é o que o senhor falou, às vezes tomar esse risco aí pode ser um estouro aí né, que às vezes tem custos que são acima da inflação do INCC ainda, né? Ainda tem esse detalhe ainda, porque o INCC vai te corrigir um pedaço. Agora, você imagina, não, a correção do que passou, eu só vou te corrigir o saldo. Pô, negócio mais sem lógica, tá certo? É só isso que... Tá, só para compartilhar rapidamente aqui, gente, eu entendo que essa projeção, né, a tendência, o pessoal fala tendência, né, quando faz uma projeção econômica, mas isso na gerencial a gente já coloca como uma projeção econômica. Então projeção e tendência na minha cabeça é a mesma coisa, né, quando a gente fala disso. Aqui a gente tem essa aba da gerencial que mostra a análise econômica. Eu acho que a principal parte que a gente tem que analisar aqui, que é a análise que o Guilherme está falando. O que está estourando de cada um dos itens, o que está comprometido, né, o que está avançado. Só que essa aba, ela só mostra o realizado, ela não mostra uma projeção, uma tendência, né, como a gente vem falando aqui. Eu até conversei com a Kelly há um tempo atrás, para a gente pensar em fazer uma aba do saldo que nós temos, pegar exatamente essa aba aqui, né, e essa seria a aba que eu estou propondo, que mostra o seguinte: qual que é o saldo a realizar que eu tenho, seja em físico, seja econômico. Porque esse aqui é só um exemplo que eu peguei do Platodor, para a gente fazer uma análise. O custo acumulado hoje, a gente tem aqui mais ou menos, então, 8.900.000, né, com previsto de 9. Então, está praticamente EQ1 aqui. E essa aba eu estou propondo fazer o seguinte: deixar o saldo a realizar em físico, né, mostrando que eu tenho ainda 84% de obra para fazer, e a parte econômica, né? Então, eu estou praticamente no IEC1 e eu tenho ainda um saldo da obra de 54 milhões. Esse saldo, ele é distribuído aqui por item, ou seja, se daqui a pouco o pessoal aí da obra vai dizer o seguinte: quanto que eu tenho de sistema de esgotamento sanitário para fazer? Peraí, eu só tenho 700 mil. Se eu orçar um serviço que está mais ou menos aí em 1 milhão, eu já sei quanto que isso aqui vai estourar, né? Então, isso aqui é uma aba que a gente pode pensar junto, não sei se vai facilitar, mas eu imagino que seria mais um instrumento para a obra, né? Entender o que eles têm de saldo, tanto econômico como físico, né? Para tomar esse tipo de decisão, né? Em orçamentos que vão ser feitos aí. E outro assunto que eu queria comentar aqui seria a parte de INCC. Eu fiz um cenário hipotético aqui, né, de um custo de mais ou menos aqui de 211 mil previstos, né, com um INCC qualquer aqui, variando de 20 até 29, né, ao longo de 10 meses, e para simular a análise em reais e INCC, que são as discussões que a gente tem tido aí. Então, por exemplo, aqui, quando eu pego esse 211 mil, que foi a época que foi orçado a obra, ao INCC de 20, né, eu tenho 10 mil INCCs aqui, dividindo, né? Se eu dividir esses 10 mil pelo INCC do último mês da obra, por exemplo, mês 10, esse 211 virou 306 aqui, nesse cenário hipotético, entendeu? Então,
Então, entenda que esse custo ele vai sendo alterado ao longo de cada mês. Se eu multiplicar por cada um dos INCCs aqui, 21, 22, 23, ele vai ser um valor diferente, que vai variar entre 211 e 306. Né? Então, aqui só uma simulação de custos realizados que eu tive aqui em relação a esse previsto de 211 mil distribuído aqui. Então, vamos dizer que a gente gastou 300 mil em relação aos 211 que a gente tinha previsto. Esses 300 mil é extrato bancário, gastei 300 mil ali, né, sem qualquer tipo de reajuste. O previsto reajustado, né, mês a mês, a gente vai ver que vai ter uma variação aqui, então esse 211, né, virou 271 mil. Por quê? Porque ele está entre esses 211 e 306 que foi evoluindo aqui mensalmente. Então, mensalmente eu fui reajustando, eu cheguei que esse 211 virou 270 mil e eu gastei 300 mil reais aqui. Então, veja que a análise feita em real ou em INCC, ele vai dar os mesmos indicadores. Por quê? Porque eu estou pegando a variação do INCC e aplicando no real. Então, tem que bater e tem que ser igual. Então, quando a gente olha na análise de gerencial que a gente está fazendo aí mensalmente, quando a gente olha em real, ele já está livre da inflação. A gente poderia analisar uma obra sem qualquer inflação, só que ele não seria justo, porque mostraria, às vezes, um estouro muito grande da obra, sendo que isso é inflação. Né? Então, essa é a forma mais justa de fazer. E a análise, quando a gente olha o real, a gente vê que é exatamente... Renato, se fosse... aí que eu não concordo pelo seguinte, porque você passa a reajustar tudo que você fez, sendo que o elevador, por exemplo, não foi reajustado. Entendeu? Você reajusta tudo, está reajustando tudo, mas tem coisa que não foi reajustado. O elevador, por exemplo, dando um exemplo do elevador, que o negócio corre 12 meses, ele não foi reajustado, o que o Jader falou, o dele era 14, pagou em 12 e não reajustou 0. E do jeito que você faz, você reajusta todo o dinheiro. Então, a diferença é aí. Eu concordo com você que vai dar pouco, essa diferença é pouca, mas qualquer pouco que desse aí no New Way tirava esse índice que está falando que está estourando em 2,5, entendeu? O problema todo é esse aí, ó. Mas nesse caso do elevador, eu entendi a preocupação do senhor, mas nesse caso do elevador, só para explicar aqui, ele vai entrar no previsto aqui, né? De acordo com como que foi o cronograma físico da obra, e o elevador ele vai entrar numa pancada aqui. O elevador... Não, ele vai entrar em pancada, ele vai entrar mensalmente. Ele não vai entrar em pancada. Por exemplo, vamos fazer uma simulação aqui. No 10º mês, vamos supor que esse 211, os 300 mil aí realizados sejam as parcelas dos elevadores, sem reajuste pela OTS, por exemplo. Se por algum motivo, no 10º mês, tivesse um reajuste, esses 10 mil aí seria reajustado em R$1.000, por exemplo. Aí esse valor seria 11 mil ali, em vez de 10 mil. Se o NACA mudar ali para 11 mil, provavelmente os IEC vão manter o mesmo. Porque você vai estar convertendo... Não vai por causa disso aí. Agora, a obra que não tem isso, que o dinheiro vem correndo todo mês, no mesmo tamanho, aí você corrigindo. Mas, por exemplo, você compra elevador com 12 parcelas fixas, você compra cerâmica com tantas parcelas fixas, você compra outras coisas em várias parcelas fixas. Do jeito que vocês estão fazendo aí, que o Nacarbo está falando, vai dar igual, porque reajusta todo mês, mas não é reajustado todo mês. A dúvida é só essa. Tem certas coisas que não se reajusta. Você está pagando, mas aquilo não foi reajustado. Tem que ser diferente. O INCC... Eu não entendi o que não está sendo reajustado, doutor Bruno. Não. O valor que você está pagando mensal não é reajustado. Ele fica 12 meses fixo. E quando você faz o reajuste seu da obra aí, você está reajustando todo o desembolso, que não está correto. Porque você está pagando, entendeu? Tem que dar uma diferença. No final, dependendo se a obra... Só para explicar aqui, doutor Bruno, se eu fizer análise sem essa... do jeito que o senhor está falando, para mostrar essa diferença do IEC aqui, seja em real, essa aqui é a análise que eu fiz, se eu pegar sem o reajuste, entendeu?
Aí eu vou ter diferença. Aí eu vou Vai ter, mas você não vai ter reajuste em toda coisa. Você tem elevador, por exemplo, eu estou citando elevador, porque o número é fixo. Eu compro um elevador de 300 mil, eu pago em 10 parcelas, é parcela de 30 mil. Ah, chegou no final, teve uma inflação de 200%. Eu estou pagando os 30 mil. Entendeu? Não teve variação. Então, o real tem que dar diferença do real para o INCC nesse ponto, ué. Bruno, então Senão, você está Doutor falando Bruno, que, por mas exemplo, a diferença eu já estou aplicando do INCC para o real. Não existe essa diferença, isso que eu estou dizendo para você. ô, O Bruno, você está elevador, sugerindo, pelo que eu entendi, por exemplo, se fechou, vamos supor que no mês 1 NCC 20, fechou 10 parcelas de 30 mil. Se a gente for converter esse valor para INCC, você está falando que a gente tem que dividir os 30 mil por 20 em todos os meses. É isso? não, o INCC, o 20 mil, como o INCC sobe, o 20 mil vai diminuindo a quantidade de INCC. Você começa com tanto e vai diminuindo. Mas isso vai acontecer, doutor Bruno, porque é o seguinte, vamos dizer... Não, mas eu não concordo que o INCC para real é mesmo do INCC o INCC, o econômico, do INCC em real, depois de uma obra grande, pequena não, que a diferença é pequena, mas numa obra de 36 meses, o INCC em real tem que ser diferente do INCC em cruzeiro, o índice IEC. econômico, o IEC, tem que ser diferente para real e para INCC. Para INCC tem que ser menor. Então, só vai ser diferente, porque você está usando o real reajustado. Só vai ser diferente, doutor Bruno, se eu não aplicar o INCC no real. Isso. Aí eu vou fazer a comparação que o Jader falou da obra lá. Eu vou apresentar um estouro da obra que vai ser relacionado à inflação, entendeu? Só que, assim, dos controles que a gente tem feito, doutor Bruno, de Toctal, da Rossi, a gente sempre aplica o INCC disso. Para quê? Porque senão, se eu tiver essa diferença que o senhor está falando aqui, ó, o real aqui, eu vou estar com um estouro muito maior do que ele realmente é, porque eu estou desconsiderando a inflação. Se eu apresentar isso, a gente não vai conseguir saber... Eu não estou falando que você está desconsiderando a inflação, não. Você está transformando... Quando a gente fala em INCC, as pessoas assustam, mas chama isso de dólar. Então, você dolarizou a obra, pronto. É tanto dólar no primeiro dia como no último dia lá. Então, isso aí vai gastando menos. Mas o dólar está aumentando aqui, ó. A questão é essa. Não, o dólar fixo, quando era dólar, era fixo. Entendeu? Isso, mas é isso que eu estou querendo dizer. Seja o dólar ou o real, esse indicador vai aumentando aqui. Então, é o seguinte, o que nós fazemos nos controles aqui? A gente pega o real e multiplica ou divide para que isso seja mantido o INCC vigente, né? Ou seja, tem que ser igual, doutor Bruno, porque se não for igual, eu vou chegar nesse cenário aqui, ó, em que o meu real, eu não estou fazendo a comparação, o índice INCC, aí a obra vai apresentar um estouro muito maior do que ela realmente é, porque o Jader fez aí, apresentou um estouro de 5 milhões. Foi isso que ele fez. E aí, isso foi a conclusão do Jader. A gerencial faz. A gerencial não faz isso. A gente não apresenta isso. Mas eu acho que é o certo do jeito que a gente faz. Exatamente, doutor Bruno. Eu não vejo por que a gente apresentar um cenário assim, com IECs diferentes, sendo que é pior e a gente não tem uma análise sobre isso. Assim, eu vou dizer... a única análise que se faz disso é o seguinte, é que tem que ser prevista inflação no início da obra. Se a obra foi orçada, por exemplo, a R$211 mil, pode saber que ela vai gastar 306, né? Porque vai ter inflação. Então, se a gente chegar no final e falar assim, não, mas você não gastou R$211 mil que eu tinha previsto. Não gastamos, porque esse 211 vai perdendo valor pela inflação ao longo do tempo. Então, o problema todo que eu vejo nisso aí, Nakamura, que você fica registrando o real, tá certo? Eu não quero registrar o real. O real, para mim, é 20 mil hoje, mês que vem o desembolso é 30, ele vem 20, 30, isso aqui. Você vai somando banana com abacaxi, com melancia, com tudo. E o INCC está ali bacaninha do lado, entendeu? Pois é, mas essa análise do INCC bacaninha, ela já está expressa no real
E é mais fácil a gente analisar a real, por exemplo, quanto que gastou no elevador? Gastei 300 mil reais. Não, gastei quanto? 28 mil INCCs. É difícil a gente Tudo fazer bem, uma é isso análise que eu disso. quero tratar, é isso que eu quero tratar, 28 mil INCC. Eu quero trabalhar em INCC. A conversa minha é essa. Eu não quero trabalhar em real, eu não estou com vontade mais de trabalhar em real. Entendeu? Eu quero trabalhar em INCC. Sim. Cliente que vai se aprender a trabalhar em INCC também. Eu vou apresentar para ele depois no final em INCC. Eu não quero ficar nesse serviço real, esse negócio todo aí. Minha conversa é essa. Eu quero alinhar esse direito com vocês, que eu já acertei exclusivo com o Geraldo. Eu quero trabalhar em... Você está certo. Eu quero trabalhar em real. Nós trabalhamos em INCC. A Ops, na época que nós fizemos Park House, alguém lembra aí? Quem trabalhou no Park House? Sim, eu acompanhei. Lá tinha uma moeda deles, Sim. que era uma loucura. Eles tinham, como é que chamava? Opus inteligentes, Opus... Eles tinham uma moeda dele, igual você imagina. Sim. Entendeu? É um negócio meio maluco. Então, por isso que o INCC eu fico sabendo, eu faço assim, eu combinei essa obra aqui para 10 mil INCCs. Eu vou calculando aqui mensal, eu sei que se teve, principalmente para ônus e bônus, facilita a vida, do que ficar registrando real, registrando, entendeu? Real é aquilo que deu. No final, soma quantos reais você gastou? Eu gastei tantos reais, sem reajuste, não tem que ter reajuste desse real. Agora, quantos INCCs? Deu tanto INCCs. O que acontece é que vocês ficam registrando o real. Só isso. A diferença minha com vocês, que a maior briga é que vocês se ajustam o real. Só isso. Aí você falou uma coisa que eu concordo. Então, a gente só apresentar tudo em NCC, sem apresentar nada em real. Ok, aí faz sentido. Põe a coluna ali, escondida. Mas aí exclui a coluna de real sem reajuste. Porque se a gente for apresentar acabou. Essa real sem reajuste, faz sentido na minha cabeça aqui só para esse contrato aí do shopping, para mostrar para eles que existe essa diferença. Agora, por todos os outros, para mim, é só INCC. Eu não complementei mais que a minha briga na reunião lá, que o Guilherme participou da reunião, com o shopping lá, com o pessoal da BL, lá foi o seguinte, ainda tem um detalhe, ele quer pagar pelo avanço físico. Não interessa que comprou. Na outra linha lá embaixo, ele fala que vai te pagar pelo desembolso. Eu falei, pô, você escreveu uma coisa em cima, escreveu outra coisa embaixo. Isso aí enrolou a cabeça deles lá na hora. Então, eles ainda querem pensar no avanço físico, quanto que eu teria que gastar no avanço físico que está acontecendo e receber a taxa sobre o avanço físico. Olha que loucura. Entendeu? Aí que vai ficar um negócio maluco mesmo. Nós propusemos lá pelo desembolso. Tudo bem, você comprou o elevador em 10 parcelas, eu vou receber em 10 parcelas também, não tem problema, é pelo desembolso seu. É muito mais fácil de raciocinar. Aí é real do dia, acabou. Quantos foi nesse real aqui? Tanto, você recebe tanto. Lá na frente, real do mês, tanto. Entendeu? É o que nós temos que nós estamos discutindo lá, e no final de tudo, ele pede que você faça uma declaração que você concordou com o edital dele. Eu vou falar, eu não posso fazer essa declaração, que eu não concordo com isso, isso e isso. Pusemos lá para ele o que a gente não concordava. Então, é exatamente por isso. Se a obra não tem ônus e bônus, custe o que custar, meu amigo, eu não estou preocupado se é real, se é INCC, o que é. Mas nos acompanhamentos nossos aqui, nós temos que nos preocupar. Por isso que eu falo, não tem que ficar corrigindo o real. O erro que eu vejo nesse negócio é a correção no real. Real é real. É aquilo que mas daqui 10 anos atrás é real. Gastei tantos reais. Quer saber quanto você gastou em reais? É isso. Agora, se você quer saber a realidade, você gastou em INCC, tantos INCCs. É só isso. A briga nossa, Nakamura, que entre eu e você nisso aí que não chega no acordo, é exatamente que vocês querem reajustar o real. Só isso. Real não tem que ser reajustado. Quem tem que fazer essa correção chama-se INCC. Não, na verdade, eu estava entendendo igual Nakamura. Eu achei que você queria que a gente apresentasse esse real sem reajuste. É isso, real sem reajuste. Real. O que você gastou? Real é que você desembolsou, dinheiro. Uhum. Eu desembolsei aqui, eu desembolsei tanto. Agora, o que é isso aí? E é INCC, isso é outra coisa. Porque do jeito que o Nakamura fala aí, tem que ser uma coisa, tem que bater com a outra mesmo. Você reajusta um, reajusta o outro na mesma medida, pô, se ficar errado, se tiver diferença que bate, é errado.
Pois Não, é, lá mas eu- o benefício do real, doutor Bruno, é só nesse caso aí, a gente saber quanto que está custando. Ah, é em 300 mil reais. Mas se o senhor não quer Bem, ver isso, não tem problema. A gente pode Ô, Naka, adaptar. eu tenho uma ô, sugestão. A gente ô, transforma ô, Nakamura, em época de inflação, isso não interessa muito para a gente, não. Entendeu? E quantos reais foi? Eu quero saber, em época de inflação, tem. quantos INCC que você combinou e quanto você está gastando. Pronto. Minha sugestão é transformar, na reunião, a gente transforma toda a parte econômica em NCC, e lá naquela parte de resumo econômico, a primeira de econômico, a gente coloca uma linha lá de desembolso sem reajuste, que aí a gente tem a noção do valor que foi gasto sem reajuste nenhum, em real mesmo, e as análises nossas é tudo em NCC. Pois é, a gente pode fazer, só que aí nós vamos chegar aqui, por exemplo, nessa gerencial, nessa análise econômica aqui, e vai falar aqui, ó, quanto que eu tenho de PCmática, ou sei lá, de informática para gastar aqui. Vou ver em NCC. Eu não sei se esse número em NCC vai fazer sentido, mas não tem problema. Aí é uma premissa que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar. Mas eu acho que você pode deixar concordo, gerencial do jeito que está. Não, se é para analisar isso aqui, por exemplo, em NCC, dá para fazer. A gente vai pegar esse valor em real e dividir pelo INCC. Eu acho melhor não, acho melhor deixar do jeito que está e a gente faz a... Não, a gente faz as adaptações na reunião. Eu tenho uma ideia que assim, eu vou fazer a modificação e mostro para vocês. Então, os gráficos de apresentação de resumo, então o resumo, tinha até umas gerenciais que tinha uma aba aqui, por exemplo, econômica, que era em NCC, que ele não mostrava esses valores em reais aqui, por exemplo. Ele mostrava os valores de NCC e o IEC aqui, claro que não vai mudar porque a gente está corrigindo os reais. Então, a gente apresenta o resumo em NCC e tira os reais da análise. Ô, Nakamura, se você perguntar ao doutor Alain, tudo isso que a gente faz, ele faz, só tem um sentido, o fluxo de caixa. Isso aí vai mostrar o seguinte, o que você tinha previsto para gastar e o que você está gastando. E qual a tendência disso aí, se vai ser mais ou menos. Então, a gente faz aí, nós fazemos tudo, achamos econômico, para saber exatamente onde é que nós estamos pisando. Mas para o investidor, para o acionista, ele só quer saber o rodapé. É mais ou menos. Agora, para a gente chegar no mais é menos, nós temos que fazer todo esse trabalho aí, entendeu? Só Sim, isso. E o sim, que vale para a exatamente. gente hoje, com um país inflacionado, com a inflação disparada, com a inflação que você não sabe o que vai acontecer, INCC para nós é melhor. E hoje está facinho, bicho, tem 1.000, você multiplica por 1.000 e facinho. Não, todos os nossos hoje arquivos, tá fácil. doutor Bruno, já estão replicados isso, entendeu? Só que, como o senhor está falando, ou a gente vai ver um número em NCC ou um número em real. Então, vamos ver em NCC, é uma premissa aí que a gente vai trabalhar sim, não acho que é problema. Só que eu acho que se a gente deixar o real nessa obra aqui. Mas nós precisamos saber o problema todo é exatamente isso aí. Gastou tantos reais, mas que era a obra tem que corrigir. Opa, espera lá, se eu não tenho um número inflacionado aqui na minha reunião, eu tenho que transformar isso em NCC para chegar no final, eu gastei menos NCC do que está previsto. Entendeu? A conversa é essa só. Porque se você ficar raciocinando em reais, fica totalmente perdido. Mas eu estou registrando reais, mas tem coisa que não reajusta. O elevador, por exemplo, você fica pondo número no negócio que fica meio sem lógica, entendeu? Eu não concordo que a gente não reajuste o elevador. Eu acho que a gente consegue trazer essa intenção do elevador, ele é replicado da forma correta em termos de inflação aqui. A gente não perde por trabalhar em real. E o INCC, ele só vai pegar o real e dividir pelo INCC. Então, se a gente não fizesse isso também, esse erro seria também para análise em NCC. Então, eu só não gostaria, que eu acho que não faz sentido, a gente ter dois indicadores aqui mostrando, um sem reajustar, eu vou chegar aqui, a obra está estourando 1,42, sendo que, desconsiderada a inflação, é 1,12. Eu só acho que trabalhar com esses dois números não faz sentido. Por isso que os nossos indicadores são iguais, porque... E é isso que sempre foi feito aí também com as análises da Rossi, pelo SAP, tudo isso a gente sempre fez. Tudo bem, a inflação nesse período de Rossi que você estava falando era pequenininha, desse tamanho assim, era praticamente desconsiderada.
Tá certo? Aquela época lá, as inflações a inflação era praticamente desprezada. Pega esses anos aí todos, vê quanto é que foi a inflação lá para você ver, é desprezado. Hoje, não. Se você pega uma inflação de 10% ao ano, isso que eu estou falando para o cara, ó, você numa inflação de 10% ao ano, se eu não colocar no meu número aqui alguma coisa, chega no final, o número vai empatar, ué, eu não ganhei nada. Entendeu? Eu não vou ter benefício nenhum. Obviamente, eu vou gastar mais do que eu combinei com o seu, que não é registrado mensalmente a coisa, então tem que transformar em INCC. Ele até fala em INCC lá, só que fala em INCC anual. Isso não interessa para a gente. Entendeu? Se tudo fosse registrado em INCC anual, tudo bem, mas não é. As coisas acontecem no dia a dia. Tanto é que você vende apartamento, vende loteamento, vende tudo, as pessoas já sabem que está comprando em ter um reajuste INCC. Por quê? Porque o risco, todo mundo tem que correr junto. Estou te vendendo negócio, mas estou correndo um risco de inflação que você está correndo junto comigo. É justo, isso é justo. Entendeu? Então, se não tivesse inflação, enquanto estava 5%, não estava preocupado com isso. Mas quando passa 10%, numa obra desse tamanho, de 3 anos aí, vai para 40% de inflação. Aí. Você combinou que ia custar 100, vai custar 140. Então, isso aí a gente tem que raciocinar, mudar a cabeça por causa da inflação. Se não tivesse inflação, nós não estaríamos nem discutindo isso aqui, estava do mesmo jeito, entendeu? O que interessa para nós hoje, o que interessa para mim é INCC. Eu não interesso tantos reais, eu estou fora de real. Sim. Pois é, Vou mas então sugerir os umas relatórios... modificações na apresentação, aí acho que a gente vai matar esse assunto. Eu sugiro, Bruno, a gente deixar o INCC só nos resumos, para a gente não ter que mudar, por exemplo, essa gerencial aqui e os relatórios econômicos. Não, você não precisa mudar nada. Você não precisa mudar nada. Você oculta a coluna. Não precisa mudar, não, Vitor. Depois a gente troca uma ideia. Vou fazer aqui, vou passar a reunião para vocês dar uma olhada. Eu acho que vai matar isso aí. Sim, eu acho que é só na Ô, apresentação. Nakamura, para você chegar no que eu quero, você tem que trabalhar com INCC e com real, não tem dúvida. Se chegar na que o doutor Alan quer, que só quer o fluxo, você tem que trabalhar com INCC. Mas a gente já trabalha, é isso que eu estou querendo dizer, a gente já trabalha. Tudo só bem, que mas aí é a só forma de que apresentar. eu não quero que o INCC seja igual do real com o outro. Tudo bem, aí a gente vai isso aqui, ó, o realizado vai ter a inflação em corrida das coisas que vão aumentar o preço e a gente vai comparar com o previsto de orçamento sem qualquer inflação. Aí eu vou chegar aqui em um indicador diferente, como o senhor está comentando, só que eu vou fazer uma comparação que esse 1,42 teve inflação aí. Né? Minha sugestão não era nem fazer essa comparação. Nem Minha sugestão não é fazer essa análise lá isso? Depois da econômica tem a não precisa comparar isso, não. Né? Na financeira a gente faz essa análise. É isso. A gente ia mostrar só o IEC do INCC, 1,12, igual ao gerencial. A gente faz tipo um resumo do financeiro. Fala, ó, a gente tinha tantos INCC, foi gasto tantos em reais, algo assim. Eu acho que dá para montar alguma coisa na apresentação e deixar a gerencial como está. Não, vamos mexer só na apresentação. Mas essa análise de INCC, ela já é feita. A gente só a forma de apresentar. Isso, exatamente, já é feita. Ok? Ok. Beleza. Amor, você está atrasado na sua reunião lá. Cancelou. Cancelaram. Cancelou? Aqui. Cancelou. Por que cancelou? Uai, o pessoal de lá está enrolado, né? Eles mandaram mensagem falando que eu te falei disso aí, que agora eles ganharam a semana, né? Ganharam. Porque vai ter carnaval. O prazo limite já venceu, né? Aí, a minha única preocupação nisso é que se isso ficar enrolando, a gente pode prejudicar, né? Nós estamos perdendo time. Nós estamos perdendo time, exatamente. Ok, senhores.